Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes. Aqui está dizendo, a carta é de Paulo, e Paulo está citando o irmão Sostênes, que está dizendo, Paulo, apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes. A igreja de Deus que está em Corinto. Aqui ele está citando a igreja que está em Corinto como o destinatário da carta, como aquele que vai receber a carta, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele vai dizer, aqueles que estão santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui ele está falando nos demais que são chamados santos, porque foram santificados em Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao Senhor Jesus como Senhor deles e também nosso. Ele está citando a igreja de Corinto também como serva do Senhor. Ele vai dizer, sempre dou graças ao meu Deus por vós e pela graça de Deus que me foi dada em Jesus Cristo, porque em todo foste enriquecidos nele em toda a palavra, em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Ele está dizendo, porque em tudo vocês foram enriquecidos em Cristo, com toda a palavra e todo o conhecimento, com o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Aqui ele está falando que a igreja de Corinto era uma igreja muito rica em dons, cheia de dons, tinha uns com dom de cura, outros com dom de revelação, outros com dom de profecia, outros com dom de mistérios, de ver o mundo espiritual também. Tinha muitos dons lá, tinha dons que eu mesmo desconheço, em dons que eu nem sei que existem ainda, que existem, porque tem dons que eu desconheço, que eu sou leigo. Eu não conheço todos os dons. Muitos dons eu não sei que existem. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja de Corintos ela era uma igreja riquíssima, santificada em Cristo e tinha muitos dons naquela igreja. Eles tinham muitos dons, muitos talentos, tinham talento de louvor, talento de pregação, talento de cura, talento de diversos talentos, cada um com um dom diferente do outro, cada um com um dom conforme o Senhor Jesus Cristo deu como testemunho de fé. Jesus Cristo deu um dom para cada um tem um talento lá. Tem uns que tinham dom de exortar, uns tinham dom de acolher as pessoas, dons de incentivar as pessoas, cada um tinha um dom. A igreja de Corinto era uma igreja riquíssima em dons, tinha muitos dons. Eu acho isso muito legal, a parte dos dons. E o apóstolo Paulo está mencionando isso aqui. Vocês foram abençoados em Jesus Cristo em todas as áreas. É uma coisa maravilhosa você poder trabalhar para Deus, ter um dom de poder trabalhar para Deus, de poder se comunicar, de poder fazer as coisas para o reino, de trabalhar para o reino. Você vê que cada um tem a sua obra, cada um tem o seu dom. E isso une a igreja. Isso é uma coisa que une a igreja, que chama a atenção do apóstolo Paulo. Foi que eles tinham muitos dons. Aí nós vamos para o próximo versículo, que vai dizer, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele vai dizer, não tem um dom que vos falte.
esperando na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Ele vai confirmar vocês e vocês serão irrepreensíveis no final dos tempos. Vocês não vão ser repreendidos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês têm tudo para ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai vir como Senhor, que Ele vai vir restaurar todas as coisas. Nesse dia vocês serão irrepreensíveis. Terá muita coisa em vocês. O Senhor Jesus Cristo vai se agradar muito em vocês. É o que Paulo está dizendo para eles. Está dando meio que começa a carta com um elogio, como se ele tivesse alegre por ver que a igreja de Jesus Cristo está dando fruto, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo prosperou e fez começou a fazer maravilhas. A árvore que Paulo semeou com a sementezinha já estava frutificando, deu muito fruto. Como eu trouxe esses dias a parábola do semeador para vocês, ele plantou uma semente que deu muito fruto. E ele diz: Nosso Senhor Jesus Cristo vai confirmar essa árvore, vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual vós fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele diz: Fiel é Deus pelo qual vocês fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Fiel é Deus que chamou vocês para que vocês tivessem comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele está priorizando o Senhor, ele está colocando o Senhor como aquele que chamou eles para ter uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando que o Senhor Jesus Cristo os chamou para ter comunhão com o Pai. E é através de Jesus Cristo que eles tiveram comunhão com o Pai, que eles tiveram acesso a essa comunhão com Deus, com o Pai, com o Criador Todo-Poderoso do céu e da terra. Foi através de Jesus que eles puderam ter essa comunhão. E ele vai dizer: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. O que ele está dizendo aqui? Antes vocês sejam unidos em um pensamento e um mesmo parecer. Cuidado com as dissensões. Certa vez, Jesus Cristo tinha repelido um espírito maligno, e os fariseus diziam que ele fez isso por Beelzebu. E ele respondeu: se Satanás expulsa Satanás, como um reino dividido pode existir? Como é que um reino que não tem união pode existir? É o que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, para eles. Vocês têm que andar unidos. Sem união, vocês vão inevitavelmente perecer. Essa coisa maravilhosa, essa árvore maravilhosa que deu fruto, que engatou em vocês, que vocês deram ramos, se vocês não estiverem unidos em uma mesma coisa, cada um de vocês vai perecer. É o que o apóstolo Paulo está ensinando. Está dizendo: se vocês se dividirem, se cada um falar uma coisa, a comunhão entre vocês vai perecer, vai subsistir. Não vai ficar nada, não vai ter como frutificar, não vai ter mais fruto, porque não vai ter mais árvore. A árvore vai secar. E vocês se dividirem, o reino de Deus também vai subsistir. É o que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Corinto que vocês não se dividam, que vocês continuem unidos, continuem permanecendo firmes e fiéis na fé, dizendo cada um diz a mesma coisa, permanecendo cada um no ensino, que é o evangelho. Não tentem cada um
deixar ser levado pelo seu ego. Foi até que o Senhor me deu. Guarda essa palavra no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Mais tarde eu vou estar continuando. Deus abençoe você. Amém.